aí, gente, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um ManaCast. Meu nome é Duda. E o meu nome é Melissa. E hoje estamos aqui com uma convidada extremamente especial. Amiga, calma, que Duda já ia contar a nossa convidada. Mas antes, queria fazer um apelo pra você. Não sei se você já pegou sua lição da semana, mas o título é Coração Partido. Dá um zoom aqui, por favor. Nesse negócio, coração partido. Então, se você tá com seu coração partido, aqui é o lugar. Se você tem um amigo com coração partido, manda esse vídeo pra ele, compartilha pra ele, porque aí o coração dele vai ser renovado. Isso aí, e a gente trouxe uma pessoa especialista nesse assunto, que ela é carioca. ela morou em estados como Pará, deixa eu pegar minha cola aqui, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, viu? É a tia mais amada aqui do Maná. E é a líder dos adolescentes e do Ministério da Criança da ULB. Com vocês, Tia Eliane! Amei esse negócio da tia mais amada, mas eu quero esclarecer que eu sou a única tia. Eu achei isso de uma covardia, Não, sabe? tia. Porque é a única tia. Então, assim, né? Pelo menos é amada, né? Não, gente, é a mais amada do Maná. Pelo menos é amada. Agora, olha só. Em minha defesa, eu não sou especialista em coração partido. Poxa, tia. As suas expectativas estão muito altas. Mas, como eu falei, né? O título é Coração Partido. E a lição a gente consegue perceber que ela fala sobre o Oséias e sobre a Gomer. E, tia Eliane, pra gente começar a introduzir, quem foi Gomer? Gente, Gomer foi um personagem, assim, fundamental para que o povo entendesse. Quando eu tava lendo a lição, eu achei muito legal uma coisa assim. Não tem uma história que a gente conta pra pessoa, a gente vai, explica uma vez, vai, explica a segunda vez, parece que a pessoa não tá entendendo, e aí você vira e fala, quer que eu desenhe? Já falou alguma vez isso pra alguém? Ou só eu que falo, só as tias que falam? Porque quando chega no limite da minha paciência é o seguinte, vou desenhar pra você. E essa Gomer, com a Oséias, foi Deus desenhando pro povo de Israel, olha, eu tô explicando pra vocês, eu tô falando o que vocês estão fazendo, tô toda hora intervindo e vocês não estão entendendo, eu vou desenhar. E aí Deus vai lá e traz essa narrativa desenhada mesmo, né, pro povo de Israel. Ele personifica as partes entre Deus e Israel, trazendo ali Oséias e Gomer, que era uma prostituta, né? E Oséias, então, ele é imbuído a se casar com essa mulher, mas a gente vai falar mais sobre isso, né? E nessa ilustração que a senhora nos trouxe, né, sobre Gomer e Oséias, cada um representa um lado. Sim. Gomer representa uma parte e Oséias representa outra. Quem é que representava quem? Conta pra gente. Bom, não tem dúvidas, né, de que Oséias está representando ali o próprio Deus, né? Está representando o próprio Cristo. E Gomer está representando o seu povo infiel, que está sempre errando, e Deus vai atrás, e Deus convida novamente para que Israel venha adorá-lo. É muito forte isso, porque Oséias, ele era uma pessoa de Israel, ele era da parte religiosa, então para ele só o fato de ir até um prostíbulo, só o fato de ir até um lugar onde tinham pessoas adúlteras, onde estavam convivendo essas pessoas que negligenciavam as ordens de Deus, só de ir lá já era ofensivo para ele, já era muito difícil, muito ruim. E não só foi, como ele escolheu uma esposa ali, ele se casou, ele teve filhos com esta mulher, ele trouxe essa mulher para sua casa, e é Deus mostrando tudo que ele faz com a gente. Nós somos indignos de tudo, e Deus vai lá, nos leva para a casa dele, para cear com ele e para fazermos parte da vida dele. E Gomer está representando ali o povo de Deus. Enquanto eu estava estudando a lição, eu consegui ver claramente que Gomer, ela representava ali o que o povo de Israel estava fazendo, né? Porque ele estava traindo ao Senhor, adorando outros ídolos, não estava assim nem aí para Deus. E Oséias estava representando ali o pai bondoso que o nosso Deus é.
E uma coisa que eu achei interessante é que Gomer, ela nunca se arrepende. Ela sempre continua traindo Oséias. E eu fiquei, meu Deus, se eu fosse Oséias, eu ia se separar de Gomer assim há muito tempo. Mas Oséias, ele obedece à voz do Senhor e ele continua amando Gomer. E é isso que Deus, ele acaba fazendo com a gente também. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente acaba traindo ao Senhor, colocando outras coisas em primeiro lugar, tirando ele do primeiro lugar em nossa vida. E Oséias, o livro de Oséias em si, ele nos mostra que por mais que a gente traia o Senhor várias e várias vezes, o Senhor sempre está lá para nos restaurar, vamos dizer assim, organizar o nosso coração que foi tão quebrado pelo pecado depois que nos afastamos dele, ele está lá para contar e colocar todos os caquinhos no lugar de volta. E Oséias, pra mim, também foi um grande exemplo nessa lição. Porque ele literalmente fez tudo que Deus mandou. E, tipo, ele passou por muitas dificuldades e tal, mas ele chegou lá e fez. E eu achei isso incrível nessa lição. E como a gente estava falando de relacionamento, né? Coração partido, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como nós podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus? Ela fez essa volta toda, né? Contou um monte de coisa, já foi no coração partido. Eu sei onde você quer chegar, Melissa, eu sei onde você quer chegar. Mas antes de falar do nosso relacionamento com Deus, eu quero destacar duas coisas que você falou que eu acho incríveis. Primeiro, é que você fica toda hora... A nossa tendência é toda hora nos colocarmos no lugar de Oséias. Porque a gente sempre se acha bonzinho. Então, eu não sou a pessoa que trai, eu sou a pessoa que é traída, porque eu sou boazinha. Né? Então eu penso, se eu fosse Oséias, eu não aceitaria, eu não iria buscar de novo. Ele teve que pagar pela mulher, né? Porque ela se prostituiu, foi vendida e foi embora. E, enfim, ele teve muitas coisas que ele precisou fazer. A gente sempre se coloca no lugar do bonzinho. Mas para e pensa, nós não somos o bonzinho. Nós não somos do povo de Oséias, não somos o Oséias. Nós somos representados pela Gomer. Nós somos aquele que trai. Aquele que se afasta de Deus, aquele que deixa de fazer o que é correto. Então, na verdade, a gente está no outro lado. E o outro ponto que eu achei muito legal é quando você diz ali que Oséias continuou amando Gomer. A gente tem a tendência a achar que amar é fácil, mas amar não é fácil. Às vezes, amar traz um caminho penoso, um caminho duro de se enfrentar. Ele sofreu para poder cuidar dela. E o amor, tudo sofre, tudo suporta. A Bíblia já diz isso. Então, quando sofre, tudo suporta, é porque é difícil, gente. Amar não é um mar de rosas, não. A gente tem que pagar o preço. E aí você me vem com a pergunta de o que a gente pode fazer para amar a Deus. A gente tem que pagar o preço. A gente tem que ser disciplinado, a gente tem que fazer o nosso devocional, a gente tem que se abster de coisas que Deus diz que nós devemos nos abster. E essa era a luta aqui de Deus com o povo de Israel nesse momento. Ele fala assim, olha, eu já falei para vocês que não é para fazer isso, não é para adorar outros deuses, não é para se envolver com outros povos, não é para fazer aquilo que me desagrada e vocês continuam fazendo. Então o que o povo estava fazendo? Não estava pagando o preço. Tudo tem um preço. A gente não compra a salvação, mas para ter a salvação, a gente precisa aceitar a Cristo. E aceitar a Cristo é um combo, né? Porque é muito fácil você dizer que aceita Jesus, mas na hora de você ser transformado, aceitar que ele te transforme, você não quer. Porque você quer só a parte bonitinha, a parte que é romantizada, mas esse romantismo, ele não é bíblico. Biblicamente, todos nós precisamos pagar o preço. E a gente estava falando sobre relacionamento com Deus, e aí eu queria chegar num ponto da traição de Gomer, porque ela traiu Oséias várias vezes. E aí eu queria perguntar, às vezes a gente acha que o povo de Israel era meio burro em si. Porque quando a gente começa a ler a história, a gente vê que sempre acontece um rei bom, aí Israel cai no erro. Aí vira idolatra de novo, começa a adorar outros ídolos. A gente fala, meu Deus, o povo de Israel sempre cai nesse mesmo erro, sempre começa a adorar outros ídolos. E nós também fazemos isso. Então, como é que
que nós podemos estar traindo ao Senhor durante o nosso dia e como a gente pode melhorar essa situação para sempre não cair no mesmo erro. É muito legal isso que você falou, porque a gente tem a tendência de achar também que o povo era burro e que o povo sabia e errava. Como que pode isso, né? Você sabe e você erra. É porque, na verdade, não é burrice nem esquecimento. É questão de prioridade. Eles olhavam assim e falavam: eu sei que é errado, mas eu gosto. Eu sei que é errado namorar com mais de uma menina de uma vez só. Mas, eu gosto das duas, eu vou ficar com as duas. Eu sei que é errado fumar. Mas é uma vibe muito da hora. Então, eu vou... esqueço? Não, eu não esqueço, mas eu ignoro aquilo que Deus me orientou e falo assim: é rapidinho, Deus vai perdoar. É tão bom, eu não posso ficar sem. E aí eu vou ignorando as ordens de Deus, não esquecendo, ignorando. E isso acontece com tudo no nosso dia. É por isso que a Bíblia ela é muito enfática quando diz que a gente tem que ficar atento o tempo todo, você tem que vigiar o tempo todo, porque são minúcias, são detalhes, são momentos. Então, assim, a gente precisa começar a nossa devoção de manhã, sim, na hora que você acorda, já começar ali com Deus e ficar juntinho dele para ele ir te fortalecendo, para o Espírito Santo ir te sustentando, porque o inimigo ele não é bobo, né? Ele tá colocando ali ciladas para você cair e ele vai fazer de tudo para te levar para o lado dele. Então, a gente precisa estar atentos. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar em conexão diária e constante. Não é tipo, orei de manhã e esqueço de Deus o dia todo e lá no final do dia eu vou, agora eu vou dormir, eu vou me despedir de Deus. Não. É constante para que Deus vá me mostrando quais são essas ciladas. Porque às vezes, Melissa, o que é cilada para mim não é para você. Entendeu? E o que é para você não é para mim. Tem coisas que não me atraem. Tem coisas que eu olho e falo assim, isso aí pra mim não tem nada. Mas tem outras coisas que eu já fico assim, nossa, isso pra mim é uma cilada. Então Deus vai te mostrando através do Espírito Santo e pra isso a gente tem que estar em conexão com Ele. E eu percebo que nós adolescentes, muitos adolescentes, têm muita dificuldade em abrir mão do erro por estar sendo prazeroso, como a senhora falou. Que, tipo, a gente sabe que tá errando, mas pensa, eu vou fazer isso mais um pouquinho, porque tá bom, tá legal, eu sei que tá errado. Mas depois eu peço perdão pra Deus, tá tudo certo. E não é assim, porque quando a gente tem consciência que a gente tá errando, que a gente não tá fazendo não é certo, o que a gente tem que fazer é se arrepender, pedir perdão a Deus. E muitas vezes a gente continua no erro, pra quando, por exemplo, a gente cansar, a gente ir lá pedir perdão a Deus e achar que tá tudo certo. Mas isso é tudo um processo. E a gente não pode, tipo, invadir esse processo achando que, tipo, tá tudo certo. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, tanto mesmo sendo prazeroso, tem coisas mesmo que são chatas da gente fazer, da gente abrir mão, mas a gente tem que abrir mão, porque vai fazer bem pra gente. E ficar bem atento, igual Sim. você falou, porque às vezes a gente não enxerga o fruto, mas tudo tem fruto. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz que plantar é uma escolha, colher não. Sim. Você escolhe na hora que está plantando. Na hora que você for colher, você vai colher o que você plantou. Aí já não é mais escolha. O fruto vai vir inevitavelmente. E a senhora falou sobre os ataques do inimigo e como a gente deve ficar esperto diante a isso. Porque quando a gente analisa a Bíblia e vê ao longo da história, principalmente ali com Adão e Eva e com Jesus no deserto, ali nos 40 dias, a gente vê que Satanás, ele estuda a Bíblia e ele sabe. Porque em nenhum momento ele fala assim, quando a gente vai ver, principalmente na história de Adão e Eva, ele fala assim, Jesus disse que não é pra você comer nenhum fruto. Ele muda um detalhe. Jesus, ele fala assim, vocês podem comer de todas as árvores, menos essa. E aí ele se vira pra Eva e fala, ele falou que não é pra você comer nenhuma árvore. E aí Eva fala, não, é só uma, que é essa daqui. Aí ele vem, por que essa daqui? E aí ele começa a instigar. E aí quando a gente começa a dar ouvido àquela voz, por que isso? Por que aquilo?
quando a gente vai ver, a gente já tá ali no erro, no pecado. E o texto-chave da semana diz, né? Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. É Deus dizendo para o povo que vai curar da infidelidade. Então ela é uma doença, né? Que corrói a gente. A infidelidade é cruel, ela castiga o amor de Deus por nós, ela nos afasta de Deus, ela nos afasta dos nossos. A infidelidade, ela é uma doença que corrói o ser humano. E aí eu queria fazer uma pergunta pra você, tia. Que conselho você daria pra alguém que tá com o coração assim quebrado, tanto no relacionamento com Deus, como no relacionamento amoroso também? Conta pra gente. Eu sabia que era nesse ponto que você queria chegar. Essas menininhas, hein? Então, eu não posso dizer pra você que eu sou especialista, porque eu casei com meu primeiro namorado. Por isso que eu falei no início, eu não sou essa especialista que você está pensando. Só que o coração da gente, ele é precioso. E a gente precisa guardar ele com muito carinho. Primeira coisa, não se iludam. Não se iludam. A gente não pode sair entregando o nosso coraçãozinho para qualquer um, a gente tem que se resguardar. Mas se de tudo, né, alguém magoou o nosso coração, primeiro, se permita chorar. Eu acho que a gente tem que dar uma choradinha e todo mundo pode chorar. Se permita sofrer. E depois, lembre que você é amada, que vocês são amados por Deus. Quem é outra pessoa para te desprezar, né? Por que ela vai ser tão importante? Se Deus, acima de tudo, nos ama. Então, a fé, ela é um caminho seguro para todo e qualquer sofrimento. Seja ele de um coração partido ou seja ele de qualquer outra fonte. E é essa fé também que vai restabelecer a minha relação com Deus. E a fé vem do quê? A fé vem da comunhão. Então, você vai se achegar a Deus, você vai clamar pelo Espírito Santo e Ele vai te fortalecer, Ele vai te mostrar os caminhos. A gente costuma achar que a gente precisa inventar uma receita, um negócio muito complicado, uma coisa muito difícil de fazer. O simples funciona. Faça o simples. Ore e leia a Bíblia. É impossível você não colher os resultados. E de tudo que a gente falou aqui, de tudo que a gente estudou, qual lição que a senhora tomou para sua vida e que você deseja compartilhar para os jovens que estão assistindo aqui também? A coisa assim que mais me impactou nessa história foi que Deus me ama tanto que Ele sofre por mim. Há um sofrimento de Deus para que eu esteja ao lado dele. Ninguém mais sofre assim. Ninguém mais. O sofrimento de Deus, ele ultrapassa tudo, né? Então, a mensagem que eu deixo, não seja você, adolescente, a partir do coração de Deus. Porque o título diz, né? Coração partido. Não seja você. Eu não quero essa imputação sobre mim. Eu quero estar livre desta culpa. Eu quero pedir a Deus todos os dias que, através do Espírito Santo, Ele me conduza para que eu esteja ao lado dele e não partindo o coração de um Deus que me ama de uma forma tão grandiosa. Então, o meu desejo para todos os adolescentes, para os líderes que vão assistir esse podcast também, é que esse clamor faça parte da sua vida, que não seja você a partir do coração de Deus. E a gente falou tanto de coração partido, tanto pelas pessoas como pelo próprio pecado mesmo, situações que nós nos colocamos. E só há uma forma desse coração ser totalmente refeito, ser moldado novamente, que é por meio da oração. Então a gente queria te pedir, tia Eliane, para fazer uma oração? Claro. Você pode fazer? Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nosso Deus de amor, de bondade, de misericórdia, nosso Deus que se entrega por nós, que sofre por nós, para que possamos ter a vida eterna, para que possamos viver com o Senhor, para que possamos chegar à salvação. Nós viemos, Senhor, lhe agradecer
lhe agradecer por sua misericórdia, pelo seu amor, porque o Senhor não desiste de nós. Às vezes a gente faz tanta coisa errada, Senhor. Nós nos desviamos tantas vezes, a exemplo do povo de Israel, mas o Senhor retorna, nos chama, nos busca, nos ampara, nos acolhe, nos refaz, para que possamos ser as suas criaturas. Obrigada por isso, Senhor. Lhe peço que o Senhor abençoe cada adolescente todo esse território nosso. Que o Senhor cuide carinhosamente, como sempre tem feito, e que nós possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito e sermos verdadeiros filhos seus, que aguardam a sua breve volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você tenha gostado do podcast dessa semana. E coloca aqui embaixo se você quer um FAQ amoroso com Tieliane e Pastor Dudu. Que eu quero fazer um negócio assim, né, Duda? Eu isso e aí, você. a gente vai fazer. Aí a gente coloca aqui. Coloca aqui embaixo se vocês vão querer. E pedem pra Tieliane no direct dela também, que ela tá me Aproveitem e enrolando. se inscrevam, viu, gente, no nosso canal, nas redes sociais, @ulbetim. E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com a senhora, tia. Prazer meu. E se vocês comentarem muito, a gente pensa nesse FAQ amoroso. Comentem muito, gente. Muito, por favor. É isso, gente. Um beijo. Beijo. Tchau.